Continuando então aqui, amados, o vídeo, o verso 38 diz assim, olha, quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão aqueles, se assim os achar. Então, a Bíblia está dizendo aqui, quer na segunda vigília, quer na terceira, ou seja, aqueles que estiverem perseverantes, aqueles que não dormirem, aqueles que não desistirem, esses, a Bíblia diz que serão bem-aventurados aqueles que se acharem assim, vigiando. O verso 39 diz assim, sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, presta atenção, irmãos, que Jesus está falando aqui o tempo todo sobre vigiar. Vigiar, nós temos que estar vigilantes. Então, se a gente não está vigiando, se a gente pensa que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, para que nós vamos vigiar? Se a igreja será arrebatada antes de vir a tribulação, há necessidade de vigiar? Não há. Então, nós passaremos sim pela grande tribulação. E esse é o sentido de Jesus estar ensinando isso aqui para a gente. Ensinando o quê? A vigilância, observar os sinais, observar tudo que está acontecendo. Então a Bíblia nos diz que os sinais eles vão nos mostrar, não é verdade? Que nós precisamos estar atentos aos sinais. Lá no verso 35, nós lemos que a Bíblia fala para as candeias estar acesas, para a gente cingir os nossos lombos, né? Ou seja, nos prepararmos. Preparar para quê, irmãos? Para a grande tribulação. Nós estamos preparando, aprendendo a palavra para quando vier a grande tribulação. Então, quem estiver vigiando vai saber que iniciou a grande tribulação. Quem não estiver vigiando não vai saber. Olha, é claro que é muito mais fácil e muito melhor seria se a gente não passasse. Eu gostaria que a gente não passasse pela grande tribulação, que a gente fosse arrebatado antes. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para a gente vigiar, ficar atento, porque vai haver uma grande perseguição e nós precisamos estar atentos. Entende? Então, quem não estiver vigiando vai ser surpreendido por Jesus como um ladrão na noite. Jesus vai vir para ele como um ladrão, não é? É o que está dizendo a Bíblia aqui no verso 39, quando Jesus fala, né? Sabei, porém, isso, se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa, ou seja, não deixaria roubar a sua casa, não deixaria com que os seus bens fossem tomados. E Jesus está dizendo assim, para a gente ficar vigilantes em relação à sua vinda, para que a gente não perca a nossa salvação, para que a gente não perca a salvação, porque aqueles irmãos que não estiverem vigilantes à vinda de Cristo, eles não vão observar os sinais, a grande tribulação vai começar, vai vir a perseguição à igreja, e aqueles que não estão esperando a grande tribulação, né, não estão esperando passar pela grande tribulação, o que vai passar na cabeça deles? Não, isso não é a grande tribulação, porque nós não vamos passar, então Jesus não vai voltar agora. E eles não vão vigiar, né? Quem pensa que a grande tribulação, a igreja não vai enfrentar a grande tribulação, ele pode pensar também o seguinte, quando aparecer o homem do pecado, o anticristo, né? A besta, quando aparecer todas essas coisas, para nós, os falsos profetas, que a Bíblia tanto fala, a pessoa vai pensar o seguinte, não, isso daí não é o anticristo, porque o anticristo vai vir na grande tribulação. Como eu sou a igreja, como eu sou salvo, eu não vou passar pela grande tribulação, o arrebatamento ainda não aconteceu, então esse não é o anticristo. Então a pessoa vai dar de cara com o anticristo, vai dar de cara com aquilo que ele estará fazendo, ele perseguindo a igreja, ele fazendo tanta atrocidade contra os cristãos,
e eles não estarão percebendo o que está acontecendo e que Jesus está às portas. O verso 41, para a gente avançar, fala assim, olha, então Pedro perguntou, Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? Então Pedro queria saber, Senhor, essa parábola é só para nós? Ou essa parábola é para todas as gerações que virão? Ou seja, né, irmãos, Pedro então está fazendo uma pergunta ali para Jesus, se essa parábola era, por exemplo, para nós, ou se era só para os discípulos, só para as pessoas daquela época. Mas olha a resposta que Jesus ele dá para Pedro. Respondeu o Senhor, verso 42, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Então, olha para você ver, Jesus está falando aqui sobre dar alimento, né? Então, Jesus ele não dá uma resposta direta para Pedro, tipo assim, para Pedro, ele não fala, não, é só para vocês, ele não fala assim, não, é só para todos. Não, Jesus, ele fala com Pedro o seguinte, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Ou seja, qual que é o mordomo que Deus vai usar para dar a tempo o alimento da palavra de Deus? A que tempo, irmãos? Antes da grande tribulação, antes dos problemas acontecerem, da perseguição, virá aí servos do Senhor para alimentar as ovelhas, para alimentar os filhos de Deus com a palavra. Deus vai levantar homens capazes, fiéis, para alimentar os seus filhos, para alertar os seus filhos, para dar alimento sólido. Verso 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo como, irmão? Dando ração, dando alimento, alimentando o povo de Deus, pregando a palavra, ensinando a coisa certa, ensinando aquilo que é certo. Então, Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, alimentando a igreja. Esse será bem-aventurado. Por isso nós que estamos aprendendo, estudando a palavra de Deus, nós precisamos ensiná-la, passar para frente. Nós estamos próximo ao fim dos tempos, próximo, irmãos, ao que a Bíblia fala sobre aqueles que serão separados para o Senhor e aqueles que serão lançados no fogo do inferno. E bem-aventurado aqueles, irmãos, que estão ensinando essa palavra, ensinando aquilo que o Senhor nos deixou. O verso 44 fala assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha, irmãos, que bênção, galardão. Aqui a Bíblia fala de galardão. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. A Bíblia diz que aqueles que estão ensinando a palavra de Deus verdadeira, que estão gastando o seu tempo, gastando a sua vida ensinando a palavra de Deus, Deus vai colocá-los sobre os seus bens. Lembra quando Jesus ele fala lá na parábola dos talentos, né? Ele diz lá para aqueles que multiplicaram os talentos, ele fala, entra para o gozo do teu Senhor. Ou seja, podem gozar de todos os meus bens, de tudo que eu tenho, de tudo que eu gozo, vocês vão gozar também. Entra para o gozo do teu Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo aqui.